E a eleição de outubro está chegando, né? E para que tudo dê certo, o trabalho dos mesários é fundamental. Em todo o estado, mais de 100 mil pessoas vão desempenhar esta função. O Tribunal Regional Eleitoral quer aumentar o número de colaboradores para alcançar o objetivo e começou uma campanha para cadastrar voluntários. E quem pode se inscrever? Qual o trabalho do mesário? Será que tem muita gente tentando essa função? É o que a gente vai saber agora com o coordenador da Escola Judiciária do TRE, o Rafael Morgenthau. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Sara. Uma boa noite para ti e para os telespectadores da TV Com. Bom, o Rafael já estava falando aí com os nossos câmeras, dizendo o teu chamado já está aí na rua, né? Um dos nossos colegas aqui, o Wagner, ele costuma ser mesário sempre. Quer dizer que o pessoal que é mesário, que vai ser mesário, já está recebendo esse comunicado nos próximos dias. Exatamente. Os juízes eleitorais do estado inteiro, aliás, do país inteiro, começaram já a emitir essas convocações para os mesários. Nós temos no Brasil um cenário de 2 milhões de trabalhadores que vão, então, se engajar aí no primeiro e talvez no segundo turno. Voluntariamente ou não. Voluntariamente ou não terão que trabalhar. Evidentemente, como tu já colocaste, a nossa ideia é trabalhar com pessoas voluntárias porque elas vêm mais motivadas. E nós temos aí a possibilidade de gozar 2 dias de folga no serviço, até o Vale Alimentação, são alguns atrativos que o tribunal costuma referir para essas pessoas se voluntariarem. Mas pagamento eles não têm, né? Não, é uma função não remunerada, é uma função de cidadania. E é justamente esse o viés que o TRE e as suas campanhas tentam colocar. A contribuição para a construção de uma democracia que, afinal, não para nunca, né? Então, a cada ano nós registramos aí o aumento do número de voluntários, muito provavelmente em função do atendimento a esse chamado que a Justiça Eleitoral faz em parceria com os meios de comunicação, e a expectativa é que a gente tenha esse ano um número recorde. Eu não vou arriscar nenhuma previsão antes da gente ter os dados consolidados. O pessoal se voluntaria como Sim, mesário? o tribunal há poucos dias aprovou uma resolução permitindo que as pessoas entrem na internet, preencham o formulário e depois entreguem esse documento no cartório eleitoral. Com isso, o sujeito é um voluntário em potencial e ele autoriza a sua convocação por e-mail. Veja só, o sujeito que quer participar, que efetivamente quer trabalhar, ele está tendo os canais agora facilitados, né? Então, ele vai receber a convocação por e-mail, não vai chegar um oficial de justiça na casa dele. Tem gente que tem medo disso, né? Pois é. Mas no caso da convocação para serviço da Justiça Eleitoral é bem mais tranquilo, né? Claro, a gente tem que lembrar que no caso do sujeito não atender a convocação, há consequências, né? Pode sofrer a penalidade, aí, uma multa imposta pelo juiz eleitoral. Essa multa vai variar conforme a capacidade econômica do mesário faltoso. Se ele abandonar os serviços eleitorais durante o acontecimento da votação, ele está cometendo um crime, inclusive. Pode ser preso, né? Pode, inclusive, ser preso. Mas nós não temos registro desse tipo de intercorrência desde os últimos anos, aí, pelo menos desde que eu ingressei na Justiça Eleitoral no ano 2000, não me lembro de nada grave. Pelo contrário, a gente tem e gostaria de continuar tendo mesários motivados e trabalhando de forma exemplar. Bom, Rafael, as pessoas que estão ouvindo, que estão, enfim, acompanhando pela televisão agora e querem e gostariam de ser mesárias, dá tempo ainda? Mesmo Sim, que já tenha tempo, saído os convites? Nós temos os convites é ótimo, né? As convocações. Não deixa de ser um convite, claro. Claro. Nós temos um prazo legal para fazer essas convocações. A legislação diz que o juiz eleitoral deve, 60 dias antes da eleição, proceder a essas convocações. O que acontece na prática? Muitas pessoas não são encontradas, outras fazem um requerimento informando ao juiz eleitoral que, por exemplo, tem uma passagem marcada para o exterior, estão com uma situação de enfermidade, e aí então a convocação é dispensada e outra pessoa é convocada no seu lugar. Então, esse prazo de 60 dias para convocação é, digamos, para a grande massa de mesários, voluntários ou não. Mas até a véspera da eleição ainda se convoca, inclusive no dia. Se alguém falta e aí o número de mesários fica insuficiente, a gente já sabe daquela possibilidade do presidente de mesa convocar alguém de maneira instantânea. E como é que se coloca o presidente de mesa? Ele é escolhido na hora ou quando começa a eleição, ou melhor, no dia anterior já se sabe quem é que vai ser o presidente da mesa? O grande ganho da Justiça Eleitoral nesses últimos anos não é nem tanto a urna eletrônica. A urna eletrônica é consequência de um planejamento. Então, quando se chega no dia da eleição, essas funções administrativas do mesário já estão definidas. O presidente de mesa já sabe qual é o seu trabalho, porque ele foi convocado não só para um treinamento, para entender a dinâmica da urna eletrônica e da votação em si, mas também para ajudar a montar o ambiente de votação lá na escola, no ginásio onde a urna está colocada, na véspera, no sábado.
E aí no domingo, dia da votação. Veja que então o mesário que cumpre essa função de presidente de mesa tem direito a várias folgas no seu trabalho, né? Porque cada dia de convocação ele pode compensar com dois. Maravilha. Rafael, me diz uma coisa, aquelas pessoas que têm muito medo de votar logo no início da manhã, porque dizem assim, se faltou um mesário, eles vão pegar o primeiro que chega, isso é verdade? Vamos desconstruir esses mitos. O que acontece? Como o número de voluntários vem aumentando a cada ano e muitos desses voluntários acabam se apresentando quando as sessões já estão definidas, fica uma espécie de banco de reservas no dia da eleição e os cartórios, então, têm o telefone celular dessas pessoas que se voluntariaram, mas que chegaram muito tarde. E aí, esse sujeito que se voluntariou, ele está avisado. Se você recebeu uma ligação às 7h30 da manhã é porque algum mesário faltou. Então, a chance de alguém ser pego no início da votação, hoje, ela é muito pequena. Eu não vou dizer que não vai acontecer. Mas não é mais tão comum. Não é mais tão comum. Bom trabalho para vocês, Rafael. A gente vai conversar bastante ainda até as eleições, mas obrigada pela tua presença aqui conosco. Com certeza. O tribunal está sempre à disposição. Muito obrigado. Dona Gabriela.